Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e ensino empresários a parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Mas, Campa, o que significa exatamente parar de apagar incêndio? Olha só, tem empresário que deveria trocar a profissão lá, em vez de empresário chamar-se de bombeiro. Você se identifica nisso? Se identifica como bombeiro? Coloca aí pra mim se você se identifica, Campa. Eu ainda sou bombeiro, Campa. Mas o que é o empresário bombeiro? É o empresário que passa o dia apagando incêndio, é imprevistos que surgem a toda hora, é situações que acontecem, máquina que quebra, gente que não vem trabalhar, colaborador que não faz uma determinada tarefa que era para ter feito, às vezes faz errado, entendeu errado. Tem que estar lá o empresário corrigindo, chegando cedo, dando as ordens, dando direcionamento. Agora você faz isso, agora você faz aquilo, agora você liga para aquele cliente, se faz desse jeito, se compra assim, se compra desse jeito, se atende assim, fala isso, fala aquilo, tem que estar dando todo o direcionamento. Porque quando não faz isso, a empresa não funciona. Isso é o empresário bombeiro que passa o dia apagando incêndio. Ó, o Wilson aqui diz que é um bombeiro ainda, né, Wilson? Ainda. Point Dage também diz que é uma bombeira ainda. Vamos resolver essa parada aqui, vamos resolver. E o que acontece? Quando você fica ali apagando os incêndios, fazendo coisas de funcionário, coisas que eram para os funcionários fazer, coisas que você refez, que era de funcionário, sua empresa ela tende a ficar estagnada. Se ela melhora um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas é difícil ela ter um crescimento sólido. É difícil você ter uma vida de verdade. É difícil você sair da empresa, você tirar férias, você descansar, você chegar em casa, hoje eu tô tranquilo, tá tudo certo, hoje fiquei com aquela sensação de que as coisas andaram. É difícil isso acontecer. E estranhamente, muitos empresários aceitam isso como realidade. Campa, é assim mesmo, funcionário não quer nada com nada, os concorrentes são cada vez cobrando menos, culpa é dos outros, né? Estranhamente, muitos empresários aceitam isso. Eu fui um deles por muitos anos, até entender que dependia de mim fazer mudança. Mas para mudar, o que é preciso? É preciso aquela segunda etapa que a gente fala, né? Parar de apagar incêndio, organize seus processos. O que é organize seus processos? Organizar os seus processos é você fazer a empresa funcionar. Quando você corre demais, tem que estar em cima o tempo inteiro, quem funciona é você, não é a tua empresa. Então você tem que fazer a tua empresa funcionar. Isso é organização de processos. É as pessoas saberem o que tem que fazer, como tem que fazer, quando fazer, por que fazer e fazer, sem você ter que estar empurrando. Esse é o caminho. E assim você vai ter tempo para fazer coisas mais importantes. Tempo para melhorar o que já existe, para melhorar o nível de cliente que você atrai, a região que você atende, os produtos, os serviços que você tem, os teus processos, a rotina, e aí sim você vai ter uma empresa muito mais lucrativa, saudável, sem depender tanto de você. Então isso pare de apagar incêndio, organize seus processos e tenha uma empresa lucrativa. Mas aqui no Café com Consultoria, aquele momento que a gente vem para buscar sim dar alguns analgésicos, né? O que são analgésicos, Campas? É coisa que de repente vai dando uma pequena melhoradinha naquilo que você tem aí na tua empresa. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algum desafio que você está enfrentando, algum problema que você está enfrentando, você pode entrar comigo ao vivo, falar comigo aqui, conversar comigo, expor a tua situação, vou te fazer algumas perguntas para entender e vou te ajudar. Vou te ajudar te dando uma aspirina aí para você amenizar esse problema aí que você tem aí. É o único momento que a gente faz consultoria, é aqui e é de graça. Olá, bom dia. Bom dia, meu querido, tudo bem? Tudo ótimo. Como você se chama? Eu me chamo Carmen Cássia, já falei com você uma vez e você mudou minha vida. Ah, legal. Que massa. Você fala de onde, Carmen? Guaxupé, sul de Minas. Guaxupé, sul de Minas. E a empresa é de que área? Estética. Estética. Bacana. Como é que eu posso te ajudar? Eu agora estou com 4 colaboradoras. Na Tá. época eu trabalhava sozinha, reclamei que eu não tinha tempo, não sabia precificar o meu minuto, que eu não sabia como funcionava. E agora eu abri parcerias. Depois que eu falei com você, eu fui pesquisar o mercado e o meu. Tá travando aqui. Hoje eu entendo o que é viver Depois, positivamente. depois que você falou em abrir parcerias, eu não ouvi mais nada. Deu uma travada. Então, eu trabalhava sozinha.
Tá. E hoje eu abri parcerias, então eu considero colaboradoras Sim. que correm atrás de clientes para mim e a vida mudou completamente. Que bom, que bom. Fico feliz. Eu abri mão de umas mensalistas que você colocou. Você me falou na época que você tinha os seus clientes bichinhos de estimação. E eu tô passando para te falar que o que você faz é maravilhoso. Você muda a vida das pessoas, mesmo de pequenos, eu sei como grandes, eu te indiquei para outras pessoas e eu só tenho, tô passando para te agradecer, porque minha Ah, vida que bom. mudou radicalmente depois da nossa live. Foi 25 de fevereiro. De lá para cá, o meu faturamento nunca mais foi o mesmo. Eu Que fazia tudo legal. errado. Eu fazia tudo errado. Eu fazer certo, como disse a Cris, lá na jornada do empreendedor líder, como é mais fácil. Com certeza. Que bom. E Fico feliz. estou passando só para te agradecer muito, 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 muito. Você e a Cris, eu assisti e eu sempre estou com você aqui na live. E cada dia você pega uma dica e cada dia você muda a vida. Então, Que legal. fazer do jeito fácil é muito mais fácil. Se tá difícil é porque tá errado. É errado, Adote o exatamente. lema. Quem tá na live, adote esse lema que muda a tua vida. Que legal. E você tem alguma pergunta para me fazer agora? Eu tenho. Eu tô Não. com muita dificuldade com a Uhum. questão das fronteiras, em questão de porcentagem, eu não estou sabendo avaliar muito. Eu vou nas estéticas e eu pago 30% do valor bruto. E aí eu estou em dúvida, eu não estou sabendo muito fazer essa conta com as minhas parceiras, porque eu tenho um custo de deslocamento que agora eu aprendi a fazer. Eu tenho um custo de material, de manutenção, seguro dos equipamentos, e eu não sei se eu estou fazendo o negócio certo. Acho que não sei Você se você me consegue? ouviu. É uma pergunta. Você paga sobre um percentual sobre o valor cobrado ou sobre o lucro daquele atendimento? Sobre a venda total. Como eu precifico essa questão de porcentagem? Tá, ok. Vamos lá. O que você tem que entender aqui, ó? Eu não falo muito sobre precificação. É uma pergunta que muitos me fazem, mas eu não ensino isso lá no Empreendedor Líder. Como eu não ensino, eu não falo aqui. Por que eu não ensino precificação? Porque precificação eu teria que entrar em trocentos setores. Ah, o setor de estética é assim, automotivo é assim, contabilidade é assim, eu teria que entrar em muitos setores, o empreendedor líder ia ficar desse tamanho, que ia ficar enorme. Então eu não ensino a precificar. Mas o que eu ensino? Eu ensino você a entender os teus números. Todo empresário, não interessa o ramo de atuação, tem que saber os números na ponta da língua. Para saber os números na ponta da língua, existem dois relatórios que tem que estar fechado mensalmente. Um se chama demonstrativo de fluxo de caixa, que me mostra duas coisas importantes. A primeira coisa é o meu disponível. Quanto que eu tenho, quanto que eu paguei, quanto que eu recebi, quanto que sobrou, quanto que eu tenho. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é quanto eu vou ter lá na frente, a minha projeção. Então, esse é meu fluxo de caixa. Ah, quando é que eu vou ter em dezembro? Quanto é que eu vou ter em janeiro? Este é meu fluxo de caixa. O segundo relatório é o DRE, demonstrativo de resultado de exercício. O DRE, ele me mostra principalmente assim, ó, quanto de lucro efetivo eu tive nesse período. E veja o que eu vou te falar. Ter dinheiro em caixa não significa lucro. Sim. Não ter dinheiro em caixa não significa prejuízo. Por isso que eu tenho que olhar as duas coisas. Eu posso ter dinheiro em caixa e estar com prejuízo, eu posso estar com lucro e sem dinheiro em caixa. O dinheiro está na mão do meu cliente, por exemplo. Comprei muita mercadoria, por exemplo. Quem trabalha com estoque, o DRE vai ter o CMV, custo da mercadoria vendida, que é uma fórmula que está aplicada ali. Então, o DRL me mostra uma série de números. Então, a primeira coisa para a gente precificar é analisar esses dois relatórios. Eu tenho que analisar a fundo esses dois relatórios e entender. Ali eu vou entender os meus custos, eu vou entender as minhas despesas, se elas estão muito altas perante o meu faturamento, É isso se que o tá. se meu estoque está muito alto, se está vendo desperdício, vai uma série de coisas ali. Por mais, Carmen, que eu adoraria te ensinar a fazer DRE numa live, que eu não consigo. Não Uhum. dá. É mais complexo. Mas são dois relatórios que se tem que ter em ponto. Eu ensino isso lá no módulo 6 como é que faz isso, né? Porque tem que ter esses relatórios, tem que estar na ponta da língua.
São duas Uhum. coisas que tem que acontecer. Então, quando eu olho isso, quando eu olho o DRE, evita, por exemplo, não sei se aconteceu com você, mas eu ouço muitos empresários dizer assim, ó, Campa, eu vendo, a minha venda aumentou 40% nesse ano aqui em relação ao ano passado, mas eu não estou vendo a cor do dinheiro. Então o DRE vai mostrar o que está acontecendo. Ah, peraí, só um pouquinho. Tá vendendo muito, mas está vendendo muito no longo prazo, comprando muito no curto prazo. O estoque está muito alto, o preço cobrado não está condizente. O que está acontecendo? Então, esses dois relatórios eles me dão essa base. Não tem como gerir uma empresa, na minha opinião, não tem como gerir uma empresa sem esses dois relatórios. Você dirige carro, Carmen? Não, eu pago motorista, você acredita? Eu tenho um Tá, mas tudo carro, bem. mas Você já eu viu alguém pago dirigindo o carro, né? Não, Nunca viu ninguém dirigindo? Com motorista? Você nunca viu ele dirigindo? eu sou copiloto. Não, tá bom, mas você já viu ele dirigindo, como é que ele faz, né? Já viu alguém dirigindo um carro? Carmen, você tá Sim, me eu sou ouvindo? copiloto dos. Tá. Tô, agora tô. Então, você já viu como a pessoa dirige, não viu? Já, muito. Já. Ela dirige olhando para onde a maior parte do tempo? Frente sempre. Frente sempre, né? De vez em quando ela olha para outro lugarzinho, que é o Espelho em cima. retrovisor, né? Dá uma olhadinha no retrovisor, dá uma olhadinha nos espelhos, olha para trás. Uma empresa, a mesma coisa. Se eu estou dirigindo uma empresa, eu tenho que estar olhando de vez em quando, dou uma olhadinha para trás aqui, dou uma olhadinha para trás ali para ver como é que foi lá atrás. E aí eu vou olhar para frente para ver para onde que eu estou indo. O DRE e o DFC eles me dão isso, para onde que eu estou indo, tá? Agora imagina esse motorista que dirige o carro para você, dirigir com um capuz na cabeça. Você acha que dá? Nunca dá. Não dá, né? Não dá. Nunca. Então olha o que eu vou te falar. Dirigir uma empresa, não interessa o ramo, não interessa o porte, sem olhar DRE, sem olhar DFC, é como dirigir um carro com um capuz na cabeça. Uma hora vai dar errado. Uma hora vai dar ruim. E quando dá ruim, não vai saber por que deu ruim. Os números, eles existem. Eu conhecer os números ou não, não interessa. Interessa que eles existem. Se eu conhecer, vai me ajudar pra caramba. Se eu não conhecer, eles não vão deixar de existir. Eles vão continuar existindo e vão estar lá consumindo meu dinheiro, consumindo meu lucro, consumindo aquilo que eu produzo com suor. E eu não estou vendo. Então eu tenho que olhar para esses números e entender o que acontece com cada um dos números, entender para onde está indo meu dinheiro, para onde vem meu dinheiro, entender o que está consumindo meu lucro, por que, que eu não estou tendo o lucro que eu quero, por que, que eu estou tendo aquele lucro. Ou seja, eu tenho que fazer o tal do DRE aí, porque senão vai dar ruim. DRE e DFC. Esses dois relatórios. No momento que eu olho isso, porque é fácil você chegar e dizer assim, não, eu vou te pagar 30% sobre o que vender. Tá bom, legal. Aí eu faço conta. Ah, para eu ir lá eu gasto tanto de carro, eu gasto tanto de produto, gasto tanto disso. Ah, então estou tendo um lucro X. Mas e o resto? E a luz, a água, o condomínio, o contador, o imposto? Uhum. Aquele meu equipamento que vai quebrar daqui a um ano, ele custa dinheiro. Aquela quebra que vai acontecer daqui a um ano já está me custando dinheiro hoje. E eu não estou vendo. Então, esses dois relatórios, eles são imprescindíveis. Cara, você é incrível. Valeu, valeu, valeu. Incrível vai ser quando se tiver esses dois relatórios montadinhos. Hein? Então, vou começar a trabalhar nele. Hoje eu trabalho mais com a cabeça, não tanto com os braços. Eu já assisti a nossa live pelo menos 5 vezes e toda vez eu tenho lá atrás mais uma dica. E o pouco que eu aplico, eu tenho que ainda trabalhar mais na questão do tempo. Eu me permiti fazer uma viagem, fiz parceria lá, trabalhei, paguei o meu mês e voltei para casa. Eu vivi nesse período
porque você me fez acreditar que a gente tem que ter tempo para viver, tem que ter Tem. tempo. Eu fui lá no Mato Grosso, cara. Eu fui lá no Mato Grossão, bravo, e trabalhei. Fiz parceria, o pessoal tá louco no meu trabalho e quer que eu volte. Aí eu tô super em dúvida, porque é uma área linda a ser explorada. E eu voltei para minha base e melhorei os preços. E eu trabalho muito aqui, trabalhei muito lá. E aí eu tô nessa dúvida na questão do quanto custa cada coisa. Mas eu não tenho DRE e o DFC. DFC. Deve ser. Eu vou anotar esses dois nomes agora e vou trabalhar em cima deles. E eu só Uhum. tenho muita questão. Você muda vidas, você transforma Legal. pessoas. Obrigado. E se inscreve na jornada aí assim que sair as inscrições, tá? Se inscreve aí, Vou. tá? Aproveita que é Ela gratuito. mudou muito a minha vida do empreendedor líder e eu preciso comprar esse curso. Urgente. Da outra vez eu não consegui, mas dessa eu vou. Ah, então tá bom, então tá massa. E já reserva as datas aí em novembro, tá? Novembro em São Paulo, nosso evento presencial aqui. Esse vai ser muito Nossa, eu bom. tô aqui do ladinho. Quem sabe eu vou lá. Ah, então tá bom. Então tá Muito bom. obrigada, meu Prazer querido. falar com você, Carmen. Por nada. Todo meu sempre. Dá um beijão na Cris. Dou sim, sucesso aí pra você. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, bom dia. Olá, bom dia, Como você se chama? Daniel. Daniel. Fala de onde, Daniel? Sou aqui de São Bernardo do ABC Paulista, São Bernardo. Uhum. E a empresa é na área de de confecções. confecções. Fábrica, varejo. Nós estamos em fábrica, hoje estamos faccionando. Facção. Uhum. Legal. Como é que eu posso te ajudar, Daniel? Hoje a gente está fazendo processos para melhorar, né? Criando processos, né? Nossa empresa tem 11 anos, começamos com uniformes e hoje a gente está mais voltado na prestação de serviço de costura. E como a gente presta serviço de costura, a nossa margem é pequena. Então a gente tem que ganhar em produtividade e quantidade de peças, né? Volume. Uhum. E o que a gente está tentando melhorar os processos é na questão de produtividade, né? Para aumentar o faturamento. Tá. A minha dúvida hoje nossa mão de obra na área de costura, né, e pessoal de auxiliar de produção, normalmente não tem um nível grande de conhecimento técnico, de conhecimento de processos, né? Como é que a gente conseguiria fazer com que eles entendam todos esses processos de melhoria? A gente está aplicando algumas ferramentas Leans, né? Alguns cálculos de produtividade, layout, melhoria contínua, né? Mas como é que eu faço que eles entendam esses processos para eles também estarem aderindo, entendendo que todos esses processos que a gente está fazendo não é uma coisa particular nossa, da empresa, e sim é um conceito, método que as empresas utilizam, né? Que melhora a produtividade, tanto para eles, com a melhoria de produtividade no serviço deles. Não necessariamente eles vão trabalhar mais, mas vai trabalhar melhor, né? Como é que a gente consegue melhorar esse conhecimento deles? Sei lá, treinamentos técnicos ou até mesmo treinamentos pessoal, né? Para eles. Como é que a gente consegue fazer com que a equipe engaje nos processos? Deixa eu te falar algumas coisas bem importantes aí sobre isso, tá? Porque é comum, não estou dizendo que você faz isso, mas é comum alguns empresários acharem que processo vai resolver toda a vida. Não, agora eu vou fazer uns processos e a coisa vai acontecer. Nossa, vai mudar da água pro vinho aqui. Inclusive, eu não sei se você já participou, mas eu faço um evento gratuito chamado Jornada da Empresa Sem Incêndios. Você já participou de algum? Já participei, não consegui todas as aulas, mas participei de várias. Você fez a semana inteira, né? Vou ter a outra agora aqui em agosto, tá? Mas assim, ó, o que é comum?
O empresário sai da jornada, vai lá e pesquisa assim, ó, como fazer processos. Aí acha lá o material, faz, às vezes compra um curso só de processos, né? Se profissionaliza, pega um método de processos e agora eu vou aplicar processos na minha empresa. E aí o que acontece? Acontece exatamente isso que você está falando. Ah, o pessoal não está engajando naquilo ali, não está entendendo, não está seguindo. Isso tem uma razão, Daniel. Você gostaria que eu te falasse? Com certeza. A razão é que é o seguinte, ó, processos não é o começo. Processo não vai resolver tua vida. Você já fez alguma casa? Já construiu algum imóvel? Já ajudei os meus pais, né, Já construir. ajudou. Legal. Quando você ajudou eles, você começou pelo telhado lá da casa, né? Não, Ah, começa por antes de onde? começa pela base, né? Pelo terreno, Pela pela base. Massa. planta. Então, legal. Planta, base, terreno, a base. Tem uma série de coisas que precisa preparar antes do telhado. Para mim, processos é o telhado da casa. Se eu começar por ele, vai dar ruim. Uhum. Então, e é por isso, inclusive, justamente por isso, que lá no Empreendedor Líder eu não ensino o processo no módulo 1, não ensino no 2, não ensino no 3, não ensino no 4, no 5, no 6 e no 7. Eu vou ensinar lá no 8. Por quê? Porque tem toda a base que tem que ser preparada antes. E essa base, o que que é? Em primeiro lugar, é assim, ó. A gente tem que olhar. Não estou dizendo que não seja o teu caso, tá? Mas eu estou dizendo que são coisas que a gente tem que olhar. Vem cá, o empresário está preparado para o processo? Começa por aí. Está preparado? Está preparado para saber que vai dar ruim alguma coisa? Que alguma coisa não vai funcionar como deveria? Que as pessoas não vão seguir? Então tem que ter essa preparação. Segunda coisa, preciso conhecer os mínimos detalhes da minha operação. Ah, Campo, eu já conheço. Ok. Mas tem detalhes que quando você começa a rascunhar lá, isso aqui não estava bem ciente aqui. Aí eu tenho que começar a preparar a minha equipe. E preparar significa que a minha equipe tem que entender que aquilo é importante. Mas entender que aquilo é importante não é para a empresa. Não é para o Daniel. Para quem que você acha que é? É para eles mesmo, melhoria para eles. Para eles. Então, existe uma preparação. Antes de eu começar a descer os processos, eu tenho que ir preparando o meu time. Olha, estou preparando para o que vai acontecer, deixando eles cientes que algumas coisas vão mudar, que vai melhorar, que vai ter mudança. Vou deixando eles cientes. Então, vou preparando eles para isso. Vou preparando o terreno. Aí eu tenho que começar a olhar a minha liderança, olhar a minha equipe, olhar, peraí, será que eu estou com as pessoas certas? Será que eu tenho a minha liderança interna, ela está preparada para isso? Se não está, eu tenho que preparar elas também. A minha liderança. As pessoas, peraí, as pessoas estão prontas para isso, elas vão entender isso, elas vão conseguir seguir isso, vão entender a importância disso, vão ver que o negócio vai melhorar a partir disso, que elas vão melhorar, que elas podem se desenvolver. Então eu tenho que mostrar isso para elas. Eventualmente, vou ter que fazer alguma substituição, mover algumas peças, trocar algumas. Normal, faz parte. Aí depois, sim, eu construo com a minha equipe as rotinas de resultados, os processos, os manuais, toda a documentação que tem que fazer, checklist, se for o caso, tudo que tem que fazer. E eu vou lá, vou implantando setor a setor, conscientizando, acompanhando, porque eu não vou largar, vai virar do dia para a noite, elas vão esquecer. Então alguém tem que ir lá cobrar, alguém tem que ir lá retreinar, alguém tem que ir lá bater no martelo que tem que ser assim, eventualmente, cara, você não vai seguir meu processo, vou ter que te trocar, botar outra pessoa. Pessoa nova já entra com aquilo ali Uhum. ciente e vai tocando. Então, quero te dizer que é uma construção. Mas a base para essa construção é duas coisas importantes. É você com essa visão que não é só processo que vai resolver, que processo não é o início, não é o fim. Ele é o meio, ele é importante, mas ele é o meio. Essa conscientização da equipe, sobre a importância disso, essa treinamento da equipe, cobrança da equipe e, eventualmente, alguma substituição das pessoas que não estão acompanhando aquilo ali do jeito certo. Exatamente. Eu acho que assim, a gente até está no caminho então certo. Por quê? O que aconteceu?
nós tivemos, na época de pandemia, a gente aumentou muito o nosso quadro, né? E a gente já tinha uma noção de processos e a gente, nossos sócios aqui, eu, minha esposa e minha sócia, a gente fez a parte de coach emocional, liderança, finanças, para a gente se entender melhor sobre isso. Depois a gente começou a fazer, eu comecei a fazer alguns cursos de processo, mapeamento de processos, né? Fiz o White Belt, o Yellow Belt e quero melhorar ainda mais. E agora a gente está com esses conhecimentos, a gente está começando a passar para eles, falando sempre que vai ter mudanças, vão ter melhorias, e começamos a passar em reunião. A gente tem reunião toda segunda-feira para falar do desempenho da semana, e falando para eles que a gente vai melhorar. E uma ferramenta que a gente conseguiu colocar, que eles conseguem até eles mesmos enxergar se eles estão bem ou ruim, a gente começou a anotar a quantidade de peças hora a hora. Uhum. Porque a gente chegava no final do dia, quando a gente via, não conseguiu fazer a quantidade. Não conseguiu fazer a quantidade. Então, a gente mapeou os processos e viu quantas peças por hora que cada operação precisava fazer. E hoje, os auxiliares que ajudam as costureiras, elas vão anotando de hora em hora. E hoje elas já conseguem chegar, putz, essa hora eu não fui bem, essa hora foi ruim. E no final do dia, se a gente não consegue finalizar com a meta do dia, né, todos sabem a meta, a gente consegue ver ali nos processos quem não produziu X peças. Isso já está ajudando bastante. Tem outra pegada aqui, ó. Tem outra pegada que você pode acrescentar, porque é uma coisa também tem que acontecer. Quando as pessoas estão na tua empresa, elas têm que estar cientes da responsabilidade. E a responsabilidade é atrelada ao resultado. Ou seja, o que eu vou entregar? Essas X peças, por exemplo. Vou entregar X peças por dia. Esse é o resultado esperado. Para esse resultado esperado, você paga aquele valor mensal. Agora, você pode desafiar as pessoas, por exemplo, para entregar acima. E aí você faz o quê? Você faz uma gamificação para que se entregue acima. Se todo mundo entregar acima, é uma gamificação. Se cada pessoa entregar acima, é outra gamificação. Pode-se pensar em várias coisas nesse nível aí também. E funciona muito. Oi? Com motivação de pessoas que estão indo bem no resultado. Exatamente. Pessoas e equipes. A gamificação, você tem que incentivar duas coisas para ela funcionar. A primeira é a competição e a segunda é a cooperação. Eu tenho que competir com o colega e fazer o meu setor funcionar. As duas coisas. Legal, porque só competição não funciona e só cooperação não funciona. Por que só competição não funciona? Porque só competição, você vai gerar uma guerra ali dentro. As pessoas vão até querer sabotar a outra ali para ganhar. E só cooperação não funciona porque vai ter alguém que vai comer no resultado do outro. Então vai gerar descontento. Então as duas coisas sempre, é o parzinho. Cooperação e competição. Isso. Então a gente tem, vamos supor que a gente tem equipes diferentes lá, porque a gente tem o pessoal de costura, as costureiras, temos os auxiliares e temos a parte de acabamento, de expedição. São grupos que um depende do resultado de todos, né? Mas, de repente, a costura está batendo na parte de costura. Os auxiliares estão batendo a meta deles também. E o pessoal do acabamento está acompanhando, porque senão a gente produz a peça e o último setor que tem que deixar a peça pronta não está acompanhando. Então, seria uma ideia de tanto unir as costureiras para elas fazerem todo o resultado, como toda a equipe acompanhar e ver que os demais também estão fazendo o resultado também. Pega individual, a meta individual de cada uma, a meta do setor e a meta de toda a empresa, do que um depende do outro, né? Então você pode ir amarrando isso e gamificando nas três pontas. Maravilha. Eu acho que o ponto é isso, de repente começar a pontuar quem está batendo as metas e pensar em algo que motive também eles.
Mas você tem que pensar também assim, ó, você tem que pensar na conscientização dessas pessoas, bater muito em cima disso. Uhum. E no momento que você tem padrões, quando você tem processos, a base de processo é você medir e poder melhorar. Se não é para medir e melhorar, não tem sentido ter processo. Tem que medir e melhorar. E Certo. quando você mede e melhora, você tem que estipular o resultado esperado. O resultado esperado é esse. Pessoa que não entrega resultado, o que a gente faz? A gente identifica a causa, porque são duas situações, né? Ou a pessoa não entrega o resultado porque ela não sabe fazer ou porque ela tá de sacanagem com você. As duas coisas. Se tá de Uhum. sacanagem com você, é um problema de comportamento. Aí não dá. Então não tem muito o que fazer se é comportamento. Ah, mas se não sabe como fazer, eu consigo ajustar, treinando, conscientizando de novo, apoiando, a gente consegue resolver. Mas se mesmo assim não vai, e eu preciso daquele resultado, é uma peça que eu tenho que substituir, não tem jeito, né? Não dá para ficar insistindo. Então por Legal. isso que o acompanhamento e a conscientização, elas têm que andar juntos sempre. A minha pergunta inicial foi: para melhorar essa equipe, é ideal a gente dar treinamentos, um curso técnico para elas entenderem dos Não, processos, não, ou uma coisa mais motivacional, uma não, coisa nenhum nem mais outro. É interno, é conscientização. Motivação, motivação para mim, cara, é que nem banho. Você não tem que dar todo dia. Ah, vou mandar as pessoas fazer um curso de motivação. Vou contratar, eu já vi muito isso. Ah, contrata um coach motivacional. Aí o cara vem na equipe, dá aquela pilhada. Uau, a gente vai arrebentar, vamos acontecer. No outro dia, o primeiro problema que deu, acabou tudo aquilo ali. Eu não invisto nisso, sinceramente. Para mim, é conscientização, é conversa em grupo, é conversa um a um, é acompanhar, é treinar, é cobrar para que aquilo aconteça, gamificar, se possível, e fazer Uhum. aquilo acontecer. Entendi. Não vejo necessidade de buscar formação técnica. Cara, aqui na minha empresa é assim. Você vai pegar a produção, você pega a ficha aqui, o processo é esse. Você pega a ficha aqui, você faz desse jeito, entrega lá e pronto. Aqui é assim. Ah, mas lá no outro que costurava era diferente. Bom, lá é diferente. Aqui é assim. Certo. E isso, Até isso porque, é... como nossos processos, a gente viu cada funcionário, cada costureira com uma operação, ela faz aquela operação o dia inteiro. Então, ela pega um ritmo, né? Então, dá para ela falar assim, não, isso dá para ser feito? Dá, porque é um valor ali, uma meta que a gente estipulou pela média dela e de outras costureiras fazendo o mesmo processo, né? Uhum. Isso aí. É acompanhando esses números, ela vendo isso aí, ela se enxergando. Eu tô acima, eu tô abaixo. Se eu tô acima, eu tenho um reconhecimento. Se eu tô na média, ok. Se eu tô abaixo, você, de alguma forma, cobrado, penalizado. Identificar. É Ou isso aí. identificar a dificuldade, ou mudar de operação, foi o que você falou, muda. De repente ela não é boa naquela operação, mas em outra. Pode ser? É por isso que é importante você identificar. A pessoa não está entregando os resultados. Por que, que não está entregando? Ela tá simplesmente não sabe fazer, não entendeu o jeito certo, ou ela tá de sacanagem comigo? Tem os dois casos. Só Sim. tem esses dois casos, tá? Não existe um terceiro caso. Ou ela não sabe fazer, ou ela tá de sacanagem. Ah, mas é que ela tá ali preocupada com outra coisa. Pô, tá de sacanagem, que dentro tem que fazer isso. Ah, mas é que isso aqui ela não aprendeu ainda. Bom, então tá faltando conhecimento técnico. Então tem que olhar isso. Quando falta conhecimento técnico, corrige uma vez, corrige duas vezes, corrige a terceira vez, a quarta vez, corrige, troca a pessoa, não tem jeito. Entendi. Não dá pra ficar insistindo, insistindo, insistindo. Não, aqui eu quero assim. Vou contratar uma pessoa que saiba fazer isso, que me entregue isso e que entenda que tem que me entregar isso. Isso vale não só na tua produção, isso vale no teu financeiro, no teu comercial, nas tuas compras, vale em tudo que é setor da tua empresa. Entendi. Maravilha. A questão de clientes também, né? Quando o cliente não é aquilo que a gente espera e planeja, é sempre buscar novos, não é isso? Exatamente. O cliente, nós temos que ter o nosso cliente ideal. Qual é o cliente ideal para minha empresa? É esse aqui, que é nesse perfil, que é desse jeito, que entende isso, que se preocupa com isso e que está disposto a pagar isso. Esse é o cliente ideal. Se ele não é o cliente ideal, ou ele se adapta à minha realidade, eu não vou fazer negócio com ele.
Maravilha. Isso a gente também está outro processo de busca de novos parceiros. E como nossa produção é voltada para produção fixa ou grandes Uhum. demandas, a gente está sempre em busca de parceiros que tenham essa necessidade de uma empresa prestando serviço para outra nesse ramo de confecção, porque o mercado de confecção ele tem muito informal, Muito né? amador, né? Nossa Senhora. Muito amador, né? E a gente está prezando em oferecer um serviço com processos, com pessoal interno, né? Com ou uma demanda fixa, o cliente tem uma produção fixa e a gente oferecer uma qualidade no atendimento aí de frequente, né? Esse é o nosso diferencial hoje em questão de oferecer o nosso serviço. É uma produção mais estruturada e organizada, né? Voltada até também para produtividade e automaticamente redução de custo até do próprio cliente, né? Quando você melhora os processos, você consegue melhorar custo, Com aumentar a certeza. produtividade. Se torna mais competitivo, né? Sim. Essa é a real. Uhum. Joia? Maravilha. Muito Prazer. obrigado, parabéns Imagina. pelas lives. Espero estar indo participar dos treinamentos aqui de São Paulo, já vou me informar também, né? Para a Tá gente legal. poder estar fazendo esse crescimento de aprendizado aí com vocês. Legal. Show de bola. Prazer falar com você, Daniel. Obrigado, prazer foi meu. Sucesso aí, um abraço. Tchau, tchau. Muito bem. Esse é o caminho para o processo funcionar. Processo não é o início, processo não é o fim. Processo é o meio. Na verdade, eu prezo muito isso, tá? Quando a gente fala em parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa, existem 6 passos. Um deles é processo. Um deles é muito importante. Todos são, mas é um passo. É um passo. E assim encerramos, então, mais uma edição do nosso Café com Consultoria. O meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau.